Boa noite, queridos irmãos. Hoje está um pouquinho frio, né? Eu brinco com o pessoal onde eu trabalho lá que eu estou muito mais para Ceará do que para Rio Grande do Sul. Então eu não gosto muito do frião, não. Mas este é o dia que o Senhor nos fez, né? Então nós vamos nos alegrar nele. Deus preparou esse dia. Eu queria repartir uma palavra com os irmãos essa noite. E antes de eu ler o texto, eu quero contar para os irmãos como é que eu cheguei nisso que a gente vai falar hoje, nessa reflexão. Um dos nossos cultos, eu entrei, sentei, era um culto de quinta-feira. Eu chego sempre mesmo em cima da hora, por causa do trabalho, eu trabalho longe. Mas eu cheguei, eu abri o inário e comecei a olhar alguns hinos, numa sequência que no inário para o culto cristão, está falando sobre a pessoa de Jesus. Eu falei, pô, Jesus. Eu comecei a ler algumas músicas eu sei, mas a letra às vezes muda alguma coisa. E Jesus, e na quinta-feira, no domingo passado, agora no culto, a Elisa, que está indo embora hoje para os Estados Unidos de volta, né? Ela cantou 4 louvores numa sequência que ela preparou. E eu tinha lido umas quintas-feiras atrás, essa sequência, eu falei, bom, eu já sei o que eu quero falar. E não copiando a Elisa, mas se tivesse copiado, estaria fazendo muito bem. Eu me inspirei para fazer uma coisa parecida. Não vou cantar, mas eu vou falar de alguns hinos numa parte da ministração dessa noite. Tá bom, queridos? Nosso tema diz assim: não se deixe enganar, há um só Cristo, Jesus o Senhor. Eu já escutei alguém dizer assim, quando a gente vai fazer algum sermão que seja temático, não é textual, não está no texto, vai falar de alguns outros textos, diz ele que o pregador tem que fazer isso uma vez a cada 10 anos e depois pedir perdão para Deus. Porque o sermão textual é um sermão onde a gente explica no próprio texto. Então, eu vou falar de alguns textos aqui, mas é o mesmo tema, tá bom? E o tema é, não se deixe enganar, há um só Cristo, Jesus o Senhor. Né? O texto está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, do verso 1 ao 14, que eu vou ler. Na minha versão, os irmãos acompanham, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são só os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Atenção para o verso 11 que eu quero chamar a atenção. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é no verso 4, Jesus dizendo, palavras de Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos, fiquem ligados, prestem muita atenção para que ninguém te engane. Porque se não prestar atenção, irmão, engana. E no verso 11, o mesmo Jesus disse, e surgirão muitos falsos profetas. Não vai surgir um ou outro,
muitos falsos profetas. Por isso que eu dei esse título, não se deixe enganar, há um só Cristo, Jesus o Senhor. Duas questões nesse texto aqui que a gente leu, a gente não vai se firmar no texto, mas só para explicar o cenário. Duas questões. Jesus disse que aquele tempo seria derrubado e depois viria o fim. E os discípulos ficaram assim, mas quando é que vai acontecer essas coisas? Nós somos sempre curiosos, queremos saber antecipar as coisas, né? Quando acontecer essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Tinha dois fatos na mente dos discípulos. Primeiro, a queda de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo, quando não ficaria pedra sobre pedra. E o templo foi destruído, não ficou pedra sobre pedra. No ano 70 da nossa era, aconteceu a primeira prisão de Jesus. E o segundo evento é a vinda futura de Jesus, essa que não aconteceu ainda. A vinda do Senhor Jesus para buscar os seus. Disse só para dar um pano de fundo, o que nos interessa é a resposta que Jesus deu. Não se deixem enganar pelos falsos profetas. Há versões que dizem pelos falsos cristos. Irmão, se Jesus disse que é para prestar atenção, não é alguém qualquer que a gente não conhece, ou alguém que é palpiteiro, ou alguém que fica no TikTok, cuidado lá. Não, é Jesus que está dizendo, cuidado com os falsos cristos, porque eles são muitos. Surgirão muitos. Poderia usar outro texto para apoiar o que eu quero dizer, como em Marcos, no capítulo 13, verso 21, que poderia dar o mesmo tema, que Marcos 13, 21 diz assim, eis aqui o Cristo, eis ali o Cristo está ali, o Cristo está aqui, o Cristo está aqui, o que está em outro lugar. Não acrediteis. Quando alguém te disser, Cristo está lá na minha igreja, Cristo está lá na Praça da Sé, Cristo está só naquela comunidade, Cristo só está naquele lugar. Quando alguém vos disser isso, não acreditem. Em Mateus capítulo 21, verso 8, diz assim, olha, Jesus dizendo, muitos virão em meu nome, dizendo ser o Cristo. Muitos vão vir no meu nome, querendo se passar por Jesus, pelo Cristo. Irmãos, Jesus nos alertou para tomar cuidado. Mas a gente pensa que este mal é mal dos nossos tempos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Irmão, não precisa ir muito longe. É só pilotar o canal da televisão lá nos canais abertos. Cara, de cada 20 não aproveita 0,1. Quase nada. Os caras vendem de tudo lá. Só não fala de Jesus. Jesus nos alertou que esse mal não é recente. As coisas não começam a acontecer. Eu, às vezes, pensava, os tempos passados eram outros tempos. Lá atrás que era bom. Era nada. Nesse assunto aqui era igualzinho, irmão. Jesus disse para os discípulos daquela época, cuidado que vai ter muito. Inclusive, no livro de Atos, no capítulo 5, no verso 36, ou seja, a idade contemporânea de Jesus, logo depois, em termos históricos, bem pouco tempo. Atos 5,36 diz assim, então naquele tempo levantou-se Teudas, tem nome. Nesse caso aqui foi citado o nome do cidadão que queria se passar por Cristo. Levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, dizendo ser o Cristo, e levou atrás de si mais de 400 pessoas para a perdição. Conseguiu enganar 400 pessoas na igreja primitiva, naqueles dias. E logo em seguida, em Atos 5,37, diz assim, então Judas, o Galileu, esse Judas não é o Judas que escreveu o livro de Judas, que nós vamos ler ele, não é o Judas que foi discípulo de Jesus, que depois foi afastado porque se matou, esse aqui era um outro Judas, Judas o Galileu. Judas era um nome comum, como Jesus era um nome comum naquela época. Levantou-se Judas o Galileu e levou muitos atrás de si. Na época da igreja primitiva, no comecinho, já dava assim de falsos cristos, de falsos profetas. Naquela época. E aqui tem nome e sobrenome. E também lá em 2 Pedro, capítulo 2, lá em Judas, capítulo 4 e 9, eu fiz uma abreviação que está no texto dos irmãos, que diz assim, e também houve entre o povo daqueles dias falsos profetas, falsos. Desde o começo da igreja já tem gente querendo se passar por Jesus, querendo se passar por profeta, querendo se passar por homem de Deus. Enganador nunca faltou na carreira do Evangelho. E nós sabemos disso.
Mas essa noite eu quero fazer questão da gente não se esquecer e ficar atento. O que está falando? Opa, isso é coisa de falso Cristo. Eu tive um professor na faculdade que me dizia assim, na faculdade de teologia. Ele é professor de filosofia, então ele gostava de filosofia, ele fazia umas pegadinhas com a gente. Ele dizia assim, irmãos, quantas laranjas precisam nascer num pé de mamão para você perceber que tem alguma coisa errada com esse pé de mamão? Filosofia, responde para mim. E a gente ficava ali se perdendo, batendo cabeça, né? Ele fala assim, irmão, uma só. Se nascer uma laranja só num pé de mamão, tem coisa errada com esse pé de mamão. Não pode nascer nada. Num pé de limão só pode nascer limão. Numa fonte de água doce só pode nascer fonte de água doce. Nós vimos gente que tem, uma hora sai água doce da boca, daqui a pouco é água salgada, daqui a pouco é saloba. A Bíblia diz que não pode, mas a gente vê que tem gente que faz. Então, eu nunca mais esqueci disso. Uma única coisa que a gente analisa e fala assim, esse pregador falou uma coisa, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Ele é um pé de mamão e está nascendo mexi. Não pode, irmão. Não pode nascer alface em pé de jaca. Em uma fonte só pode produzir um tipo de fruto. Então, irmãos, eu elenquei alguns, apenas alguns. Eu falei, vou pesquisar os principais, os mais famosos falsos cristos que já apareceram nos últimos 200 anos. Para não ficar a pesquisa muito longa. E fiquei pesquisando. Elenquei alguns, coloquei só alguns. Na minha lista tem alguns outros e eu vou ler para os irmãos. De tempos em tempos surgem falsos cristos. Eu coloquei na net, aí que eu procurei na internet. Os mais famosos. Eu elenquei só alguns. O primeiro se chama Sergei Torop, um siberiano, um russo. Em 1992, com a queda da União Soviética, a coisa bateu crise na Rússia, ele perdeu o emprego, começou a perambular pela rua desempregado, de repente ele despertou da caminhada perdida que ele estava dizendo, despertei, eu sou Jesus. E foi assim que ele se assumiu como Jesus. E é um falso Cristo famoso na União Soviética e arrastou muita gente por uma denominação, uma religião onde ele é o Jesus Cristo. O segundo cidadão é David Shayler. Eu coloquei aqui esse cidadão, depois de uma viagem, depois de se drogar com cogumelos, chá de cogumelo, ficou muito doidão. Em ano de 2007, ele disse que um espírito apareceu e disse para ele, você é Jesus. Ele assumiu essa identidade e abriu uma igreja dizendo que ele é o Cristo, que ele é Jesus. Esse é bem famoso, Jim Jones, os mais antigos vão lembrar. Jim Jones admitia ser um Cristo reencarnado. Ele era um cidadão americano que abriu uma igreja nos Estados Unidos, o governo começou a persegui-lo porque ele estava com umas coisas estranhas. Ele saiu dos Estados Unidos, foi para as Guianas, aqui no norte do nosso país, fundou uma igreja lá, levou 900 adeptos, mudaram para uma área de colônia, uma fazenda que ele comprou, e ficaram uma igreja de 900 pessoas. E numa noite, ele era o Cristo, ele disse assim, todo mundo hoje tem que se envenenar e morrer, que nós vamos daqui partir para o céu. E ele mais 900 pessoas morreram. Pouco tempo atrás, sabe? 30, 40 anos atrás. Esse aqui eu coloquei, irmão, José Luiz de Jesus Miranda. Não é um brasileiro, é um porto-riquenho. E também não tem nada a ver com o Davi Miranda da igreja aí, que não se lembra o nome de agora. Esse cidadão é um porto-riquenho, em 25 anos, ele construiu 710 igrejas em 25 países ao redor do mundo, dos principais países. Tem uma igreja que se chama Crescendo em Gracia, em espanhol, porque ele é porto-riquenho. Essa igreja existe, tem no Brasil, tem uma nas imediações da casa do pastor Edson ali, que eu já sei que tem. Essa igreja reconhece esse José Luiz como sendo o Abapai, o papai. As pessoas chamam ele de pai, papai. E a Bíblia é muito clara. A ninguém chamei pai a não ser o Senhor Jesus. Mas ele assumiu a identidade de pai. Ele é conhecido como pai. E é conhecido como o Messias. É um homem poderoso, multimilionário,
com o Evangelho. O próximo cidadão que eu elenquei é Leo de Palingoler. Esse cidadão aqui está bem resumido aqui, tá, irmãos? Lá na internet tem umas coisas que falam assim, não é possível. Mas eu resumi. Esse cidadão, Leo, diz que ele é o autor da Bíblia. Eu sou autor da Bíblia inteira. E eu sou o Messias. Irmãos, essas pessoas são contemporâneas, tá? São dos nossos tempos agora. O próximo é Andrei Popov, também um russo. Ele afirma assim, em alto e bom som, eu sou o Deus que criou Cristo e já fiz 8 vezes o que Cristo fez na vida dele inteira. Tem um outro famoso, alguns anos atrás, enganou muita gente. Teve muito crente que seguiu esse cidadão aqui. Eu conheço vários, que foi lá no Uruguai e ficou uma semana lá se dobrando o joelho para ele. Reverendo Moon. Aliás, eu conheço vários pastores que estão vivos até hoje, irmãos. Reverendo Moon. Quem que era Reverendo Moon? Um coreano bilionário. Esse cara tem banco, ele tem jornal, ele tem fábrica de avião, ele tem fábrica de helicóptero, ele tem fábrica de carro. Tinha porque ele já faleceu, mas o grupo da família é um conglomerado poderosíssimo de empresa. Ele é um multibilionário. Era. Líder da Igreja da Unificação. Os seus seguidores o conhecem como o Messias e também como ele sendo a segunda volta de Cristo. Ele é a segunda vinda de Cristo. Ele já veio. Quem que é? O Reverendo Moon. E nós temos um tupiniquim, para não deixar ficar por último, um nacional, Henrique Cristo. Todos vocês já ouviram falar de Henrique Cristo? Quem que é Henrique Cristo? Henrique Cristo era uma pessoa que foi adotada aos 5 anos, não tinha pai nem mãe. Uma filha o adotou. Ele era revoltado, aos 3 anos ele fugiu de casa, ficou perambulando pela rua, usando droga, vendendo brinco. Um hippie. Quem sabe não foi em São Paulo, em Santa Catarina, na Bahia, vem fazendo brinco de hippie, aquelas coisas de pena, arame, e aquelas coisas lá. Ficou perambulando. Até que, de repente, nas suas perambulações, ele recebeu uma revelação do próprio Cristo. Você é o Cristo encarnado. E ele está vivo lá, em Brasília, lá, com a igreja do Henrique Cristo. Ele é polêmico, e se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas é trágico, que ele engana muitos. De tempos em tempos surge em Cristo. E Jesus falou, vai ter muitos. E tem muitos mais fora esse. Bom, mas passando isso de lado, irmãos, o que nos interessa é o que a Bíblia ensina sobre esses falsos cristos. O que a Bíblia diz sobre esses falsos profetas, esses falsos cristos? Lá no livro de Judas, irmãos, que é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, é apenas, não tem capítulo, mas é apenas um texto curto, tem toda a descrição de quem é, de como faz, como atua, e o que a Bíblia diz que eles são. Lá na epístola, então, de Judas, irmãos, está escrito assim no verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, dissimulados, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. No verso 4, Jesus fala que esse tipo de gente que se assume como falso profeta, falso Cristo, ele tem uma característica. Ele é dissimulado, sutil. Alguns deles saem de dentro do seio das igrejas. Essas turmas que eu olhei aqui, tem gente que saiu da igreja presbiteriana, tem gente que saiu da igreja metodista, tem gente que saiu do movimento da Testemunha de Jeová. Era tudo gente de igreja, em tese, cristãos evangélicos. Boa parte. Dissimulados, ímpios, negam a Deus. Porque quando ele fala que ele é o Cristo, está negando o Cristo. E se Jesus é Deus, está negando a Deus. No verso 8, diz que eles contaminam a carne. Eu vou abreviar, está na lista, irmãos. Contaminam a carne. Falsos sonhos proféticos. Rejeitam governos, são orgulhosos e arrogantes. Não respeitam o governo. Eu sou a autoridade máxima. Isso, orgulho, impera desde que o mundo é mundo. Vituperam dignidades. Vituperam dignidades humanas e divinas. Vitupera principalmente o nome de Jesus. O texto diz que eles falam mal do que sabem e falam mal do que não sabem. São a verdade em pessoa, estão acima de tudo.
acima de todos. Característica dos falsos profetas. No verso 11 diz que eles andam pelo caminho de Caim. Qual que era o caminho de Caim? O caminho de Caim era aquele que, em vez de amar o seu irmão, foi lá e o matou. Os falsos profetas não amam, eles matam. Em vez de amar, matam. Também andam no caminho de Balaão. Quem que era Balaão? Um profeta que se vendeu por dinheiro para amaldiçoar e levar Israel a pecar. Era um avarento, um idólatra. Os falsos cristos são idólatras. E também pelo engano de Coré. Coré que eles rebeliou contra Moisés. Insubordinados, rebeldes. Característica de falso profeta. Eu mando em mim, ninguém, mas vocês me seguem. O resto, eu estou acima de tudo e de todos. Por aí vai. No verso 12 diz que os falsos profetas são manchas. Manchas. Eu estava pensando, que tipo de mancha? Né? Uma roupa branca. Quando você encosta num carro cheio de graxa, manchou e adeus roupa branca, né? Manchou. Ou então uma roupa escura, né? Um azul marinho, caiu uma gota de cândida, manchou, adeus, a roupa estraga. Eles são manchas, aonde encosta, estraga. São nuvens sem água, o texto diz. Nuvens sem água, irmãos, é aqueles que fazem promessa de chuva. Pode vir aqui que vai ter quinta semana de Daniel, vai ter rosa verde, rosa amarela. Fazem promessa de chuva, mas não produzem uma única gota de água sequer. São árvores infrutíferas. E o texto diz, sem fruto e 2 vezes morta. Primeiro, morta pelo pecado, insubordinação e rebeldia contra Deus. Depois de morta pelo pecado, desarraigada, vou arrancar pela raiz. 2 vezes morta. Falsos profetas que vêm em nome de Deus são uma pessoa 2 vezes morta. Verso 13. São ondas bravias, ondas tempestuosas, ondas de tempestade. Remexem muito de um lado para outro. Mas no fim só traz sujeira para a praia, não sai nada de bom. Mexe, faz barulho, no dia seguinte na praia só tem sucata e lixo. Os irmãos já viram isso, eu já vi várias vezes na praia. São estrelas errantes, são stars. Pastor, falso apóstolo, star, estrela, só que são errantes. Estrela errante é diferente de estrela cadente. Estrela cadente, de tempos em tempos, ela fica cruzando de espaço, ela volta. Ela está viva, está lá. Daqui a só 80 anos, daí ela passa lá de novo. Estrela errante é aquela que passa e vai direto para as trevas e morre lá e nunca mais vem. São estrelas errantes. Verso 16. São murmuradores e queixosos, que andam segundo as suas concupiscências, arrogantes, que admiram as outras pessoas. Eles querem trazer as pessoas, dizendo que admira, por interesse. O que eles querem é tirar o seu dinheiro, tirar sua paz, tirar suas coisas. O livro de Judas é claro. Quem são esses que assumem para si ser a pessoa de Cristo? Os falsos cristos. Irmãos, tudo isso aqui parece não nos elevar o nosso espírito para nada. A primeira parte eu queria chamar a atenção. Vamos prestar atenção, porque a sutilidade para enganar crente, volto a dizer, irmãos, Reverendo Moon, na época que começou a fazer sucesso, nos anos 80, eu conheço vários pastores, um deles é amigo meu. Não amigo mais de convivência, mas a gente conhece. Esse cara foi lá e ajoelhou e rezou, recebendo Jesus, ele como Cristo. Ele é um pastor. Assembleano. Pronto, só falei isso. Bom, deixa isso para lá, irmãos. Cuidado com os falsos profetas. Mas eu quero principalmente fazer um contraste, mostrar quem são os falsos e quem é o verdadeiro Cristo. Esse é o que nos interessa. Por isso que eu elenquei uma série de hinos. Quando eu peguei esses hinos, eu levei um hinário para casa e fiquei estudando, lendo. Falei, poxa, qualquer um daqui eu poderia pegar para apoiar o que eu quero dizer. Mas eu vou só deixar todos, porque agora eu quero dizer quem é o verdadeiro Cristo. Quem é o Jesus Cristo? O Cristo de Deus. Jesus Cristo falso está cheio, mas o Cristo de Deus só tem um, Jesus Cristo, nosso Senhor.
E para apoiar isso que eu elenquei alguns hinos, irmãos. Eu recorri ao inário para o culto cristão. E na seção do número 56 até o 205, todos os hinos ali elencados pelos construtores, pelos escritores, falam da obra de Cristo, de quem é Cristo, falam do Cristo. E minha intenção não é alertar contra os falsos, mas é glorificar o nome do nosso Senhor, que é poderoso. Por isso que eu recorri. A base desses hinos são todas nas Escrituras e mostram quem que é esse Jesus. O ponto 2, então, o que a Bíblia ensina sobre o verdadeiro Jesus, o Cristo de Deus? Esquece aqueles lá agora, ficou só para comparar o ridículo, o pobre, o pecado, a desgraça com Jesus grande, maravilhoso e poderoso. Eu vou ler só o título que está no inário, irmãos. O verdadeiro Cristo é aquele do hino 68, que está lá em Colossenses capítulo 1, 17, que diz assim, eu não coloquei todos aí, coloquei alguns porque não cabia na folha, tá, irmãos? 68 diz assim, Ele é antes de todas as coisas. O nosso Jesus, o Cristo de Deus, é antes de todas as coisas. Nele que subsiste todas as coisas. Tudo existe, foi criado e formado e está sustentado por causa desse Cristo, do verdadeiro, do nosso Deus. Ou como hino 71, aquele em que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou então como hino 77, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Nosso Deus nos dá descanso. Não é um falso Cristo que quer roubar as coisas nossas, tomar a gente nosso dinheiro e tomar a gente com poder, e nos enganar e nos levar para a desgraça. Nosso Cristo nos dá descanso de todos os lados, de tudo quanto é tipo. Ou como hino 80, Jesus Cristo é Deus e está sempre presente. É aquele que está presente e mora conosco, ele decidiu morar conosco. Ele fala assim, eu vou habitar com você. Ele está sempre presente. Esse Jesus não é o Jesus como falso Cristo. Ou então como hino 87, onde a letra do hino diz assim, certamente venho cedo, amém, ora vem Senhor Jesus. Nosso Jesus, o Cristo de Deus, ele vai buscar a sua igreja, ele vai nos resgatar um dia. Eu vou vir, eu não vim ainda, eu vou vir. Todos esses daí são falsos. Ou hino 90, onde diz um texto assim, mas tu, Belém Efrata, pequena cidade de Belém, lá perto da Galileia, lá nos confins de Israel, mas tu, Belém Efrata, é de ti que sairá o rei de Israel. Não é de qualquer lugar. Não é de componente alucinógeno, não é de ideia, não é de vanglória, de pessoa que quer ter poder. Não vai sair de lugar nenhum. Vai sair de Israel. Nosso Senhor já saiu de lá. Ele é o nosso Senhor. Ou como 91, vos nasceu hoje o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Ou 96, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor. É o próprio Senhor que está dizendo isso. Eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor. Esse é o Jesus, o Cristo de Deus. Ou 102, Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco. Ou hino 110, e o Jesus humano crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça. Crescia em estatura e graça. O Jesus humano que cresceu até chegar à estatura de varão perfeito, que é o nosso mestre. Ou então, hino 112, um Jesus que habita em nós. Ou 117, Jesus ensinava no templo de dia e de noite e falava às multidões. Um Jesus que trabalha dia e noite. Eu duvido que tem qualquer falso profeta de qualquer outro tempo que trabalha dia e noite. Trabalha um pouquinho, só para ganhar um dinheirinho ali, depois volta e vai curtir a vida aí com o dinheiro das pessoas que ele arrebatou. Mas o Jesus, o Cristo de Deus, ele trabalha de dia e noite. Trabalhou de dia e noite. Ensinava no templo dia e à noite e ensinava as multidões. O 120, um Jesus que desceu do céu para obedecer, para fazer a vontade do Pai. O Jesus de Deus, o Cristo, ele desceu para obedecer e fazer a vontade do Pai. Não veio para ser o maioral, eu sou a verdade, e o resto é tudo mentiroso. O 124, um Cristo que morreu uma única vez pelos pecados nossos e para nos levarmos a Deus. Um Cristo que deu a sua vida por nós. Não que os membros têm que dar a vida para eles.
O hino 128, Cristo Cordeiro digno de receber poder, riqueza, honra, sabedoria, força e glória. Ou então o hino 135, um Cristo ressuscitado, que morreu ao terceiro dia e ressuscitou. O 137, um Cristo que está vivo. O 142, um Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Ou o hino 148, um Jesus Cristo que virá buscar o seu povo. O 160, ninguém tem maior amor do que Jesus, que deu a sua vida pelos seus amigos. Aposto que os irmãos nunca ouviram falar de nenhum falso apóstolo, falso profeta, que deu a sua vida pelos seus amigos, e nem vão ver. O 128, aliás, perdão, o 162, um Cristo que considera e ama as crianças, que faz conta de criança, que se preocupa com as crianças. Falso apóstolo não se preocupa com criança, porque criança não pode dar dízimo, não pode dar oferta, não pode fazer nada para ele. Mas Jesus se compadece, considera e ama as crianças. O hino 163, um Jesus que ouve orações e conforta os corações. Ou 165, um Jesus Cristo que é nosso amigo. Cantamos aqui, foi escolhida essa canção. Em Jesus amigo temos. O Cristo de Deus é nosso amigo. Eu duvido que você já conhece alguma pessoa que é amigo de um falso profeta. Parênteses. 2 escândalos recentes da nossa nação. Com 2 banqueiros. Um ligado... Irmãos, não precisamos ter medo de falar essas coisas. Um ligado à Igreja Batista da Lagoinha. O negócio está fervendo e tem mais para vir. O segundo estourou essa semana, o Banco de Edir Macedo, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Os amigos sumiram. Mas eu nem conhecia ele. Conhecia sim, está a gravação aqui. Mas eu nunca vi ele. Os amigos somem, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos cristos, falsos. Na hora H vão dar linha, vão deixar você sozinho. Mas em Jesus nós temos um amigo que nunca nos abandona. Hino 66, o amor de Cristo por nós excede todo entendimento. Não dá para entender o amor de Cristo por nós. 169, um Cristo que nos buscou quando ainda éramos pecadores. E no 170, o Cristo de Deus morreu para nos salvar. O 174, torre forte é o nome do Cristo de Deus. Nele, na torre forte, nós estamos seguros. Nosso Deus, o nosso Cristo, nos traz segurança. Ele veio, entre outras coisas, para nos dar segurança nele. O hino 175, Jesus é o nome sobre todo nome. O 177, ninguém é semelhante a Jesus Cristo, grande e poderoso. 178, nele podemos depositar a nossa alma, entregar totalmente a nossa vida, que vai estar em muitas boas mãos. 180, um nome que satisfaz. 181, cantamos, um Cristo que nos guia. Nos guia nos dias da escuridão, nos dias dos problemas, nos dias das aflições, Ele está ao nosso lado nos guiando. Os falsos cristos vão te abandonar. Eu estou vendo agora, eu acompanho algumas notícias, está todo mundo abandonando todo mundo. Todo mundo está abandonando o Vorcaro, está todo mundo abandonando agora o Edir Macedo. Eu não sei, nunca vi. Mas Jesus, o Cristo de Deus, não abandona nossas vidas. Ele nos guia. 182, um Cristo que é como um ribeiro de águas em lugares secos e como sombra numa terra sedenta. Estou finalizando, irmão. 183, o Senhor que te guia continuamente. Tem versão que diz assim, continuadamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Um Senhor que te guia todo momento e te farta até em lugares áridos. O 185, Cristo é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. 190, Cristo em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. O 194, Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E para finalizar, acho que não tinha um hino melhor para finalizar, que é o último, que está elencado lá na harpa como hinos cristocêntricos. Para nós, irmãos, para nós, para a nossa igreja, o que nos interessa,
há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por Ele, pelo Cristo de Deus, nós também existimos. Meu objetivo nessa noite, irmãos, foi falar de algumas pessoas nefastas, só para a gente se lembrar de que eles estão bem pertinho. Tem muita sutileza querendo enganar crente. E nós não estamos aqui para ser enganados. O Senhor Jesus nos salvou, nos libertou e está nos alertando. Eu não quero que vocês sejam enganados. Vamos prestar muita atenção. Essa foi a primeira parte, mas o que mais nos interessa era, quando eu li tudo isso aqui, é glorificar ao nome do Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o único e verdadeiro, daquele que nós podemos confiar. O objetivo foi convidar os irmãos a glorificar. Ah, o meu Jesus, caramba, como ele é... Não é que é tão diferente. Ele é o único. O resto, irmão, é sucata, é lixo, é monturo. Que nós possamos ficar com o Cristo de Deus nas nossas vidas, que Ele possa ser glorificado nas nossas vidas a todo momento. Uma penca de hinos elencados aqui, glorificando o nome do Senhor. Benditos sejam os autores e os escritores desses hinos, que tanto elevou meu coração enquanto eu estava lendo eles. Então era isso, irmão, convidá-los a glorificar o nome de Jesus. O Cristo de Deus, o nosso Cristo, o Salvador das nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, irmãos. Amém.